Alô você, amante do centro cirúrgico. Vamos falar nesse nosso encontro sobre um tema importantíssimo, que é justamente o posicionamento desse paciente num cenário de diversas cirurgias. Primeiramente, é importante nós entendermos que é uma responsabilidade não só da enfermagem, e sim da equipe multiprofissional, porque vai envolver muitas situações, o posicionamento para o procedimento anestésico e para o procedimento cirúrgico ao mesmo tempo. Então, assim, é um cenário onde vai envolver tanto a enfermagem como a equipe de anestesia e como a equipe de cirurgia, né? E a posição adequada para esse procedimento deve ser a posição para o paciente, que lhe traga mais conforto e que seja bem sucedido para o campo operatório, visando nesse cenário aí, como sempre, a segurança do paciente. Os posicionamentos têm como objetivo principal, né, pela nossa visão, que o cirurgião ele tenha uma visão ótima do sítio cirúrgico, né? Obviamente que a gente tem que equilibrar isso com a prevenção de complicações. Não adianta ele ter um sítio cirúrgico muito eficaz e o paciente tenha complicações após. Então é essencial um diálogo entre a equipe para ver qual é a melhor posição para o ato cirúrgico, onde compreenda aí tanto a equipe de anestesia, a equipe cirúrgica, a equipe de enfermagem e, sobretudo, evitar complicações para esses pacientes. Quais são os fatores de risco aí para este cenário de posicionamento? Os fatores de risco são inúmeros e envolve desde o posicionamento da cirurgia, o tipo da cirurgia e a expertise desse cirurgião para utilizar determinada técnica, o tipo de anestesia que vai ser utilizada, né? O tempo cirúrgico é super importante, o tempo cirúrgico de posicionamento. O paciente não pode ficar muito tempo em uma posição sem ali nós colocarmos coxins, colocarmos lençóis para dar um conforto a esse paciente. Tipo de superfície de suporte, né, para a posição desejada. Temos vários tipos de suporte aí. Analisar a posição do membro, para o membro não ficar muito tempo em uma posição só, né? E os fatores propriamente relacionados aí com as comorbidades do próprio paciente. Existe uma escala, essa escala é a escala de ELPO, mais conhecida aí, que a gente pode ver como referência aí o nosso SOBEC, né? Que é o manual do centro cirúrgico. Essa escala de ELPO é uma escala de posicionamento, de lesões por posicionamento no centro operatório, né, para o paciente cirúrgico. Então ela vê alguns itens que são importantes e é trabalhada alguns scores. Esses itens que são analisados, obviamente, tem aí o tipo de posicionamento da cirurgia, né, o tempo da cirurgia, mais uma vez retificando, o procedimento anestésico, a superfície e o suporte que eu tenho ali à minha disposição, o próprio posicionamento desses membros é importante, comorbidade e idade do paciente, né? Então, temos vários tipos. Quais são esses tipos de posição que nós temos aí neste cenário do centro cirúrgico? Primeiramente, vamos iniciar com a posição supina, né, que é utilizada no transporte do paciente e também para a própria indução da anestesia, né? O paciente ali em decúbito dorsal, né? A posição mais fácil de alinhamento, o paciente fica deitado, né? E o cirurgião pode abordar ali tanto cirurgias cardíacas como cirurgias torácicas, vasculares, cirurgia geral, né? A laparotomia, né? A própria cirurgia ortopédica também, transplante de órgão, tudo isso tem um posicionamento, né, a posição supina ou dorsal. Nesse cenário aí temos que observar o braço do paciente, o posicionamento correto para não ter lesão nessas áreas. A posição ventral, né, temos outra posição aqui que é a posição ventral ou prona. O que é isso? É quando o paciente ele fica em decúbito ventral mesmo, né, para algumas abordagens cirúrgicas também. O paciente fica com o ventre, né, na cabeceira, e para o cirurgião abordar a parte justamente do dorso do paciente, né? Cirurgias de coluna,
próprias cirurgias de hemorroida também pode exigir essa posição de prona, né? A posição que o paciente fica em decúbito ventral. A próxima posição que nós vamos falar é a posição de Trendelenburg, né? É uma variação do decúbito dorsal, né? Em que a parte superior do tórax ela é rebaixada, né? O paciente fica em trem, né? Oferecendo melhor visualização dos órgãos pélvicos aí, né? Em procedimento como videolaparoscopia de abdômen inferior, pelve e até cirurgia vascular. Tem a outra posição que é o Trendelenburg reverso, né? É o trem reverso ou chamado mais conhecido como proclive. É uma variação também da posição supina que a parte superior fica mais elevada e os pés rebaixados. É o que a gente chama trem reverso. Essa posição aí oferece um acesso à cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço. Permite que a força da gravidade desloque alguns órgãos também abdominais em direção aos pés, né, por conta da posição, que isso favorece também a expansibilidade pulmonar, né, em razão da descompressão aí diafragmática. Utilizado em que tipo de cirurgia? Cirurgias de ombro, neurocirurgia de fossa posterior, algumas plásticas, cirurgias oftálmicas e até de prótese mamária. A posição de Fowler, posição sentada, né? Aquela posição, Fowler é muito conhecido, em que o paciente fica em posição supino também e o dorso é mais elevado, né? E aí o que é que acontece aí? Comumente ela é conhecida como cadeira de praia. Pode ser utilizada em cirurgias de ombro também, articulações, isso aí vai vir muito da técnica utilizada pelo cirurgião, e ainda neurocirurgias. A posição sentada é a que menos afeta os membros respiratórios, por isso é uma posição também importante. Uma outra posição é a posição litotômica, né, ou ginecológica. O paciente ele vai permanecer ali em decúbito dorsal também, com os membros inferiores abertos, formando um ângulo ali de 90 graus com o abdômen e apoiado sobre uma superfície, as suas pernas sobre as perneiras. Utilizando nesse procedimento aí, pode ser um procedimento abdominal, perineal, pélvico, geniturinário, né? Uma RTU de próstata, pode ser uma citoscopia, né? Ou em cirurgias ginecológicas também, ela pode ser uma posição importante. Neste cenário aí, a enfermagem tem um papel importantíssimo justamente de colocar os coxins, colocar lençóis, justamente para proteger o contato com as perneiras e com os braços que ficam abertos diretamente. Então a gente coloca justamente para fornecer mais conforto ao paciente aí. Uma outra posição importante aí, gente, é a posição de canivete ou depende, ou mais conhecida aí como CRASC, né? Que essa posição é uma posição que incomoda o paciente, é uma variação da prona, do dorsal, né, ou ventral, uma variação do decúbito ventral, e ele vai diferenciar pelo quê? Pela flexão do corpo e da região do quadril. É utilizado em procedimentos proctológicos, para visualizar em algumas técnicas para cirurgião proctológico, e algumas cirurgias de coluna também é utilizado também essa posição de canivete. O tórax e o membro superior e os membros inferiores ficam em posição mais baixa, né, do que a região do quadril ou do glúteo. E os membros inferiores têm que permanecer alinhado ali com a maca. Uma outra posição é a posição lateral, que também pode ser uma posição que incomode muito o paciente. Por isso, a gente tem que usar de estratégias aí, que é super importante. Algumas unidades já tem os coxins todos de geleia, justamente para oferecer conforto e não atrito com a maca diretamente, ou até mesmo com o colchão, que pode ser um colchão fino e que possa trazer lesões a esse paciente. A posição lateral, o paciente primeiro é anestesiado na posição supina e depois é posicionado com um dos lados. Obviamente o lado oposto
onde o paciente, onde o médico, o cirurgião queira abordar, né? O quadril pode ser fletido para elevar a região onde o médico deseja visualizar. Exemplo aí, uma cirurgia renal, né? Onde o médico queira visualizar, ter um campo cirúrgico maior na região renal. Então, ele vai colocar o paciente de lado e vai fazer a abordagem ali. Se for o rim direito, o paciente vai ficar em decúbito lateral esquerdo para ele ter o acesso ali ao rim e colocar os afastadores. O braço, ele tem que ficar apoiado na mesa, um dos braços, né, na cabeceira. Eles precisam ficar paralelos, né? A gente coloca ali a própria braçadeira para ajudar com o coxinho ou com o lençol ali nesse cenário. É uma posição também que incomoda, mas que é utilizado muito aí em cirurgias para abordagem renal, cirurgias para abordagem de ombro, né? Então é super importante a gente saber também que essa cirurgia, esse posicionamento pode incomodar o paciente. E a enfermagem é super importante para prover meios para diminuir, reduzir ou erradicar complicações do posicionamento. Ok? Forte abraço, estuda que a vida muda.